Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte Brasileirão, 32ª rodada. O segue o líder permanece, mas a distância encurtou, né? A distância que era de 10 pontos caiu para 8 pontos, porque o Palmeiras empatou com o São Paulo e o Internacional venceu o Botafogo. E essas duas partidas têm duas coisas muito interessantes, né? Assim, o que explica no futebol, né, um time como o Botafogo, que não consegue jogar bem nos seus domínios e é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, né? E o que explica o São Paulo, né? Faz uma final de Copa Sul-Americana, no mínimo, aquém do esperado, né? E para alguns até uma atuação até um pouco vexatória. E contra o Palmeiras ao longo dessa temporada sempre fez jogos muito duro, sempre não, né? Tirando acho que a final do Paulista foi um jogo absolutamente constrangedor. Mas o jogo decisivo da Copa do Brasil, apesar de ter tomado 2 gols muito cedo, muito rápido, né? Mas depois foi entrando no jogo, foi competindo, né? E aí ao longo do ano, jogando contra o Palmeiras, o São Paulo sempre muito competitivo. O que explica, né? Existem algumas coisas no futebol que é inexplicável, né? Por isso que o futebol ele é tão bacana, né? Por isso que o futebol ele, por isso que a gente é apaixonado por esse esporte, né? Porque o imponderável, né? Existe um fator que ninguém explica. Como é que você vai explicar esse tipo de coisa, né? E por isso que eu aqui no podcast falei aqui no pós-final de Sul-Americana que eu esperava mais do São Paulo, né? Eu vi muita gente falando, pô, o São Paulo é isso, o que a gente viu do São Paulo na final da Sul-Americana é o que é o time do São Paulo, não é o que é o time do São Paulo. A gente já viu o São Paulo ser mais competitivo ao longo dessa temporada, especialmente jogando contra o Palmeiras, né? E neste jogo em específico, o São Paulo mostrou como é possível ser competitivo. Se o São Paulo se apresentasse diante do Del Valle da mesma forma como jogou contra o Palmeiras, o resultado da final da Sul-Americana pudesse ter sido diferente, né? Então assim, aqui é o campo especulativo. Especular não resolve, mas se o São Paulo tivesse competido um pouco mais da forma como competiu contra o Palmeiras, talvez dificultasse um pouco mais a vida do Del Valle, porque o Del Valle não teve dificuldade nenhuma para passar pelo São Paulo. Então são essas coisas, por isso que eu falei, se eu não concordo muito com quem fala, pô, o São Paulo é isso, o que a gente tá vendo de São Paulo agora, né? O que a gente viu de São Paulo na, na Copa do Brasil, na final da Sul-Americana, é o que é o São Paulo. Não é. A gente já viu o São... E não só contra o Palmeiras, é que eu cito o Palmeiras especial porque os times se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na final do Campeonato Paulista, né? 6 jogos entre as duas equipes ao longo da temporada. 6 jogos não, né? Porque teve mais um jogo, se eu não me engano, na fase de pontos do Campeonato Paulista, se eu não me engano, tá? Se eu não estou enganado. Então, assim, vários jogos entre as duas equipes e os últimos em especial muito competitivos, né? O São Paulo sempre competiu muito com o Palmeiras e dessa vez não foi diferente, né? Um primeiro tempo que o São Paulo poderia até sair vencedor pelas oportunidades que criou, impressionante, sim. O São Paulo, o Rogério Ceni armou um esquema defensivo, né? Uma linha de 5 e foi muito bem, foi muito feliz, né, nessa escolha, apostando, por exemplo, no Luizão, garoto da base, né? De zagueiro que jogou muito bem, aliás, né? E não é de hoje que o Luizão vem jogando bem. E ele foi muito bem mais uma vez. E o São Paulo, com essa proposta de ter mais solidez defensiva, né? Sabendo que o Palmeiras jogando seus domínios ia um pouco mais para cima, ia dar um pouco mais de espaço, foi muito bem, cara. Assim, criou oportunidades, ofereceu perigo ao Palmeiras, né? E a defesa do Palmeiras também, esses ataques de mais perigo do São Paulo, assim, foram todos ataques que o ataque do São Paulo foi empurrando o jogador do Palmeiras. Ninguém dá o bote, né? Ninguém faz cobertura, assim, muito estranho também a forma como o Palmeiras se defendeu. Mas enfim, o que eu senti é que o Palmeiras estava muito nervoso também. Muito nervoso. Assim, eu acho que tá sentindo, né, que o campeonato tá chegando ao fim, que o título tá próximo. E um time muito nervoso, né? Escolhas muito questionáveis de alguns jogadores. Primeiro tempo, falei e vou repetir, eu acho que o São Paulo poderia até ter saído vencedor, mas aí o Ferrarese ele comete o crime, né?
ele entrega o jogo, ele espalha a farofa, né? Sabe quando você tá carregando um saco de farofa e você joga no chão? Acabou o dia, porque você vai passar o resto do dia limpando aquela farofa, né? O Ferrarese, em uma cobrança de escanteio do São Paulo, hein? Uma cobrança de escanteio do São Paulo, do ataque do São Paulo. Ele dá uma cotovelada no rosto do Danilo, o árbitro tá de frente com o lance, ele marca o cartão vermelho, ele dá o cartão vermelho direto. Né? Ele até apita, ninguém entende muito bem, porque não parece, assim, você vendo o lance rápido, não parece que aconteceu nada, o Danilo cai, mas não parece, parece que aquele empurra normal, né? E aí quando você vai ver, o árbitro apita e dá um cartão vermelho. Aí quando você vai ver o replay, é um lance absolutamente infantil, né? Um lance absolutamente infantil e, assim, cara, é para ficar perplexo, né? Porque um clássico, o São Paulo estava bem no jogo e o cara comete um lance desse, né? Para mim é lance para expulsão. Para mim é lance para expulsão. É, assim, há quem diga, né? Alguns vão dizer, o Danilo valorizou, a cotovelada não pegou em cheio. A questão não é a cotovelada acertar ou não acertar. O que importa e isso é a que diz a regra, tá? É a intenção, né? É a intenção. E o Ferrarese teve a intenção de acertar uma cotovelada. Para infelicidade dele e para felicidade do Danilo, a cotovelada pegou de raspão, né? Mas ele deu a cotovelada para acertar, né? E aí é a intenção. É isso que a gente fala, assim, não precisa, mas não pegou em cheio. É pouco importa, assim. Mas é a mesma coisa de a expulsão do Danilo, é Danilo? Murilo contra o Atlético Paranaense, né? Em cima do Pedro Rocha, né? Se eu não me engano. Ele vai com o pé alto, acerta a perna do adversário, mas você vê que não há maldade. Assim, ele vai com a intenção, ele vai na inocência, obviamente, mas ele vai com a intenção de tirar a bola, acerta o sem querer também é forte. Assim como existe a expulsão sem querer, onde o lance é muito forte, mas não há intenção, existe o inverso, onde o cara há a intenção de acertar, né? De agredir, não é acertar, é de agredir, né? Porque ele já não estava nem na bola, né? Quando há a intenção de agredir, aí o lance é inquestionável. Na minha opinião, ele tentou agredir, ele agrediu porque acertou. Óbvio que o Danilo ele valorizou bastante, e esse é o papel, né, do jogador experiente, tem que valorizar, né? E aí, com arbitragem de vídeo, ainda mais com lance de cartão vermelho, né, que é sempre revisado, a arbitragem de vídeo, se bem que isso não quer dizer muita coisa, porque a arbitragem de vídeo comete gafes inexplicáveis, né? Mas enfim, como foi aquela avaliação do pênalti que o Corinthians reclama, né? Diz que a bola bateu na barriga do Léo Pereira, enfim, não sei onde é que eles viram, mas tudo bem, não vou entrar nessa discussão de novo. A arbitragem de vídeo, decisões muito questionáveis, mas o árbitro em campo viu, a arbitragem de vídeo deu a bênção e a expulsão, na minha opinião, muito merecida, se concretizou. O Palmeiras jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais e o Abel Ferreira provou da sua própria maldição, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque, para quem não se recorda, né? No jogo da volta da Libertadores contra o Galo, o Palmeiras teve um jogador a menos, boa parte, praticamente o jogo inteiro, né? Porque o Danilo, né, na ocasião foi expulso ainda no começo do jogo. O Galo, obviamente, teve mais tempo que o Palmeiras, né? Com um jogador a mais, Palmeiras nesse caso contra o jogo do São Paulo. E não conseguiu fazer gol. Depois o Scarpa ainda foi expulso, o Galo ainda teve um pouco mais de tempo. E com 2 jogadores a mais, o Galo não ganhou e foi eliminado pelo Palmeiras nas penalidades. E naquela ocasião, né, o Abel Ferreira até dá com um certo ar de deboche, né, que o Galo tentou, né, agredir pelas pontas, né, e ficou muito fácil fazer a marcação, né. E agora ele prova do seu próprio veneno, né. Ele prova do seu próprio deboche, porque ele teve um jogador a mais o segundo tempo inteiro, só bola na área, né? Pouca criatividade, mas pro final do jogo o São Paulo teve mais um jogador expulso, né?
o Beraldo, mais um garoto da base que também fez um segundo tempo competente, porque o Miranda, ele disputa de bola ali, choque de cabeça com o Gustavo Scarpa, ele acabou saindo na pior, né? E não conseguiu seguir no jogo. Entrou o Beraldo e fez um bom jogo. Ele foi expulso num lance que era um lance claro do Endrick, né? Tava indo em direção ao gol, ele para a jogada e aí é lance para expulsão mesmo. Isso é inquestionável, né? Isso aí também é outro lance inquestionável. E aí eu acho que valeu. Nesse caso, valeu a expulsão do Beraldo, porque nessa ocasião, nesse momento do jogo, o São Paulo já tinha defendido um pênalti. Já vou falar do pênalti. O Felipe Alves já tinha defendido um pênalti. Então o São Paulo segurar 1-0-0, um jogo que o Palmeiras teve umas boas oportunidades, talvez na primeira metade do segundo tempo, vai. O Palmeiras teve boas oportunidades em que o Felipe Alves foi muito bem nas defesas, mas depois, cara, foi ficando um jogo muito morno, só bola na área, nada acontecia. E assim, o Endrick, ele é o cara que pode fazer a diferença, né? E ele estava em um lance de velocidade. O Beraldo já tinha perdido na corrida, a única possibilidade era fazer a falta. Então, assim, estamos empatando. O jogo muito provavelmente vai terminar no empate, né? Pela falta de criatividade do Palmeiras. A única grande oportunidade com bola no chão do Endrick, né? Chance de gol, ela vai elevando à medida que ele vai chegando perto do gol. E aí existe. A gente pode perder e podemos perder com o gol do Endrick, que seria a coroação da humilhação, né? Porque não que o Endrick seja ruim, mas é porque é o grande ídolo do torcedor hoje. Então, assim, tomar um gol, primeiro gol do profissional do Endrick, e ainda sacramentar uma vitória do Palmeiras, aí não, né? Aí eu acho que o Beraldo tomou a escolha correta, ele fez a falta, foi expulso e o jogo tem. E o Palmeiras teve aí cerca de 10, 11 minutos ainda, tá? O jogo ficou parado há bastante tempo, mas a arbitragem foi acrescentando tempo. Então o Palmeiras teve tempo com dois jogadores a mais e nada fez, né? Então o Abel acabou provando do seu próprio veneno, porque falou até com um certo tom de deboche ali do Cuca, da forma como ele armou para jogar contra o Palmeiras, né? E o Palmeiras foi ficando cada vez mais nervoso à medida que o tempo foi passando e não conseguiu o placar esperado. Teve a chance de abrir o placar numa marcação de penalidade, um lance, cara, dos mais bizonhos do Caleri, né? Que não sei o que ele quis fazer uma jogada de vôlei, meteu a mão na bola, a arbitragem de vídeo chamou o árbitro em campo, o árbitro foi lá revisar, marcou a penalidade, Gustavo Scarpa foi para a cobrança e o Felipe Alves defendeu muito bem, tá? Naquele momento, assim, na cobrança do Gustavo Scarpa, eu até, né, tava acompanhando, falei, cara, acho que não é uma boa ideia, né? O Scarpa bater, porque ele tá com a touca na cabeça, né? Enfim, pode. O Scarpa não vinha fazendo um bom jogo, né? Ele não vinha fazendo um grande jogo. E ainda mais com, né, com a touca na cabeça, não sei se. Eu ficava com aquela impressão, pode comprometer, né, essa batida dele. Mas bateu muito bem, o Scarpa bateu muito bem. Foi muito mérito do Felipe Alves, que o Scarpa não é jogador de parar a jogada e mudar a decisão. Ele é como o Veiga, ele toma a decisão onde ele vai bater e ele bate forte. E ele bateu muito bem. O Felipe Alves foi muito feliz, né? Ele, ele tomou a decisão, pulou, e aí se é um jogador que costuma dar a paradinha, né, que muda, paradinha não, mas que muda a batida no final, faria certamente o gol, porque o Felipe Alves pulou muito antes. Por isso que foi uma grande defesa, né? Se ele não pula antes, ele não chega na bola, porque o Gustavo Scarpa bateu muito bem. Então, assim, para quem de repente achou, pô, será que foi a melhor escolha o Gustavo Scarpa ter batido essa bola? Pode se questionar pela questão da touca, né? Pô, né, pode estar sentindo alguma coisa, né? Vista embaçada, né? Enfim, mas bateu muito bem. Ele bateu muito bem. Acho que não comprometeu. Ele foi muito bem na bola. Todos os méritos para o goleiro São Paulino, que mais uma vez, né? Ele vira herói em defesa de penalidade jogando contra o Palmeiras, né? O jogo
da volta da Copa do Brasil, ele defendeu um pênalti do Veiga, defendeu aí sim defendeu bola também na disputa, marca cobrança na disputa de penalidades de fato. Então ele vem sendo muito feliz contra o Palmeiras, né? Vem sendo muito feliz contra o Palmeiras. Jogo que, cara, a gente tinha expectativa e era óbvio que a gente meio que dava o favoritismo pro Palmeiras pelo momento, pela regularidade e pelo momento do São Paulo. Mas eu falei, cara, o São Paulo, Rogério Ceni, se tem um cara que complica a vida do Abel Ferreira, é o Rogério Ceni, né? É o Rogério Ceni. E mais uma vez ele complicou e a partida terminou em 0-0. Acho que foi um bom resultado, foi um resultado justo, né? Pelo que foi a partida, o São Paulo foi melhor, o Palmeiras, segundo tempo, teve um pouco mais de volume, mas não foi melhor, né? Não criou o suficiente para sair vencedor. Teve a cobrança de penalidade, mas não teve competência de marcar mais uma vez, né? De sair com um resultado positivo mais uma vez. Então eu acho que o empate ficou de bom tamanho. O Palmeiras, para mim, ainda segue super favorito. Para mim, o título ainda é questão de tempo. É uma questão de ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência. O Rony fez falta, fez muita falta, porque o Rony dá muita velocidade, dá muita movimentação, né? E chama a marcação adversária, dá uma canseira nos adversários, então fez falta, né? Não foi um grande jogo do Gustavo Scarpa, o Atuesta que entrou também não foi bem, mais um jogo que não foi bem o Atuesta, né? Então eu acho que o Palmeiras é uma questão de tempo, né? Questão de tempo, mas tem que ter paciência, né? Tem que jogar a forma como jogou o campeonato inteiro até aqui, né? Um time mentalmente muito forte, né? E que nos momentos difíceis se supera, né? E nesses dois últimos jogos, dois jogos muito ruins do Palmeiras. Primeiro, acho que dá para acreditar contra o Atlético Goianiense uma partida ruim pela questão do clima, mas esse segundo jogo, jogando ao lado do seu torcedor em casa, torcida única, contra o adversário moralmente, cara, assim, moralmente abatido desmoralizado nesse momento da temporada, era jogo para ir lá e para vencer. Então ficou uma certa decepção do torcedor, mas eu acho que o São Paulo foi lá para competir e competiu. Por isso que eu digo, o São Paulo na final da Sul-Americana poderia ter feito coisa melhor, porque esse time sabe competir, né? Agora, contra o Palmeiras, fez um grande jogo, endureceu com 2 jogadores a menos, conseguiu segurar o empate e o Palmeiras faz 1 ponto. O Internacional venceu o Botafogo e aí é que eu falei, né? Aquelas coisas. O São Paulo ele compete muito contra o Palmeiras, mas aí joga na rodada anterior, joga contra o Botafogo no Morumbi e perde, né? O Botafogo vence o São Paulo no Morumbi, fora de casa, segundo melhor visitante da temporada, né, do Campeonato Brasileiro, temporada do Campeonato Brasileiro, e perde do Internacional jogando no Newton Santos, né? Gol de quem? Peço perdão aqui, tô tentando lembrar. Gol do Brian Romero. Gol do Brian Romero. Então, o Internacional vive uma sequência agora importante, né? Porque o Palmeiras empata os 2 últimos jogos e o Internacional vence os 2 últimos jogos. Então, assim, é importante pro Inter esses resultados recentes, porque o Palmeiras está deixando de fazer 3 pontos e o Inter está fazendo 3 pontos, né? Para dar esperança, para seguir com essa esperança de brigar pelo título, vem fazendo o que precisa fazer. Vem fazendo a sua lição de casa, né? E conseguiu mais uma vez, né? Mas é aquilo que eu falei. É daquelas coisas do futebol que não dá para explicar, né? Não dá para explicar. O Botafogo, na próxima rodada, vai jogar contra o Fluminense no Maracanã, como visitante. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se os caras não vão aprontar para cima do Fluminense, né? Eu não acho nenhum absurdo, porque quer dizer, é aquelas coisas que a lógica não explica, né? Como é que você vai explicar? Não explica, né? E o Inter consegue diminuir essa distância para o Palmeiras, a vantagem do Palmeiras cai para 8 pontos, ainda uma vantagem muito larga, né? Muito, mas muito larga. 32ª rodada, faltam 6. Faltam 6 rodadas, né, para o fim do campeonato. E o Palmeiras tem uma vantagem de 4 rodadas para o Internacional. Por isso que para mim é uma questão de tempo, né? Ter mais tranquilidade, né? Mais paciência na tomada de decisão. O Palmeiras certamente vai chegar lá. E a
Eu não acho que é um momento de inconstância, não. Não acho que é um momento de irregularidade, não. O Palmeiras, ele ao longo da temporada foi. A invencibilidade continua, né? O Palmeiras, ele segue ainda nessa. Tô falando muito né hoje, até eu tô me cansando já. Tem um pouquinho de paciência. O Palmeiras, ele vai seguir nessa vence algumas, empata algumas. Essa tem sido a tônica da temporada do Palmeiras. Não por isso ele é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, líder disparado, né? E invicto, né? Não sei nem quanto dura a invencibilidade do Palmeiras. Recorde, né? Na era dos pontos corridos, essa invencibilidade do Palmeiras, se eu não me engano. Eu ouvi em algum programa aí. E eu peço perdão até porque eu não tenho a informação da quantidade de jogos. Mas Palmeiras, na era dos pontos corridos, tem o recorde de jogos de invencibilidade. Por isso é o líder, né? E eu acho que. Né, de novo, e tome né. E, e eu acho que pro torcedor tem cara, assim, o título vai vir, é uma questão de tempo, e pro time do Palmeiras tem um pouco mais de tranquilidade, como sempre mostrou. Eu acho que à medida que volte Rony, né? Volte o Mike, o Mike tá atuando muito bem na posição do Veiga. O Palmeiras contrata jogadores e quem supre as necessidades são os jogadores antigos improvisados, né? É uma curiosidade. É coisa que pro torcedor mais fanático fica maluco, porque o Palmeiras contratou e os caras que foram contratados estiveram em campo, Merentiel, Lopes, e não corresponderam, né? Não corresponderam mais uma vez. E vantagem importante, né? Seguir aqui falando do campeonato, vantagem importante do Palmeiras. 8 pontos para o Internacional, que é o vice. O Flamengo chegou à terceira colocação. Uma grande, uma vitória importante, uma grande vitória para cima do Atlético Mineiro, com um time reserva. Gol do Everton Cebolinha, uma grande vitória mesmo, tá? Porque pô, vem o Galo, né? Uma rivalidade recente dos dois. Flamengo com o time reserva, né? A gente imaginava que. Eu acho que até o staff do Flamengo também. Sim, a galera que olha pro Campeonato Brasileiro, pô, essa é uma partida para de repente escapar 3 pontos, né? E consegue 3 pontos. Que grande resultado. O Flamengo então na terceira colocação. O Fluminense voltou a vencer depois de 3 derrotas consecutivas. Vence o Avaí na ressacada. Quarto colocado. O Corinthians, o quinto. O Corinthians tem um jogo a menos. O jogo contra o Goiás não aconteceu porque houve uma sugestão para que houvesse sugestão não, uma determinação do Ministério Público lá de Goiás para que o jogo ocorresse com torcida única, para evitar que acontecessem conflitos entre as torcidas. E aí o Corinthians entrou com um pedido no STJD e o jogo foi adiado, esse jogo foi suspenso, foi adiado. Não sei quando vai acontecer, não tem data, né? E o presidente do Corinthians até depois publicou, falou que sem a Fiel o Corinthians não joga. Então o Corinthians tem um jogo a menos, por isso o quinto colocado ainda tem a chance de recuperar não, né? Recuperar não, porque não perdeu nada ainda. Conquistar 3 pontos e escalar na tabela, mas nesse momento é o quinto colocado. O Atlético Paranaense venceu o Coritiba, volta a vencer, né? Dá uma respirada, porque o torcedor já estava ficando maluco, né? Depois de chegar na final da Libertadores, uma campanha muito ruim do Furacão no Campeonato Brasileiro. O América, mais uma vez, perdeu. O Atlético Mineiro é o sétimo colocado, né? O América, mais uma vez, perdeu em casa, tinha perdido do São Paulo recentemente. E o Fortaleza venceu agora, jogando no Independência, 2-1. Fortaleza vai subindo na tabela, chegou perto, agora está a 1 ponto do América e sonha com essa vaga na pré-Libertadores, tá? Não falei muito do Galo, eu não quero, eu já tô muito tempo falando, não quero ficar falando muito tempo, cara, mas vamos ver se eu gravo amanhã um pouco, que a gente vai ter jogo na segunda-feira, né, do Santos contra o Bragantino. Vou tentar gravar amanhã para falar do Galo, né? Porque, poxa, eu tinha muita expectativa do Galo. De repente, até de uma fase de grupos direta da Libertadores. Mas
Cara, muita irregularidade do Galo Mineiro, né? Muita irregularidade. Essa derrota pro Flamengo faz a gente pensar se, poxa, apesar de ter um grande time, um grande treinador, se realmente o Galo vai conseguir, né? Chegar na fase de grupos. Vai chegar na Libertadores, na pré-Libertadores, mas na fase de grupos a gente se questiona se vai acontecer, né? Porque a gente sempre olha pro elenco e pro treinador. Pô, é uma questão de lógica, mas tava falando agora, né? Desse duelo, nesse choque rei que acontece. E o Botafogo em casa tem coisas do futebol que a lógica não explica, né? A lógica simplesmente não explica. Ceará e Cuiabá, o jogo terminou em 1-1, jogo no Castelão, teve confusão, o jogo teve que ser paralisado, né? A torcida invadiu o campo, insatisfeita. Enfim, duas equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. O Ceará é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e o Cuiabá é o primeiro time no Z4, né? Por isso, torcida muito satisfeita. Juventude e Atlético Goianiense 1-1. Juventude tá ali num momento muito difícil e a gente imaginava, né? A gente olha para esse jogo e imagina que o Atlético Goianiense ia lá e vencer. Consegue mais um empate, né? Não resolve nada. Pro Juventude não resolve nada. Pro Atlético Goianiense então nem se fala, né? Nem se fala. Avaí, já falei, perdeu do Fluminense 3-0 e jogando na ressacada. Vice-lanterna, acho que não dá mais, né? Pro Avaí, infelizmente, acho que não vai dar mais. O Furacão, falei, venceu o Coritiba. E na segunda-feira, né? Na noite da segunda-feira, Bragantino e Santos se enfrentam. Vamos ver se a gente volta para falar para amanhã para falar um pouco desse jogo também e para falar da situação do Galo, tá? Só passar pela Série B, resultados importantes, tá? Que aconteceram no domingo também. Sport e Vasco, o jogo terminou em 1-1. Cara, o Vasco empatou, cobrança de penalidade, a torcida do Sport invadiu o campo, o jogo teve que ser parado, o jogo foi finalizado, tá? Não foi que o jogo foi interrompido e voltou, o jogo foi finalizado, tá? Porque a torcida invadiu o campo. Grêmio e Bahia, o Bahia estava ganhando e o Grêmio conseguiu empatar 1-1. Resultado que não deixa que ninguém abre, mas os dois pontuam, seguem aí na briga e vão encaminhando a sua volta para a Série A. O Vasco foi, assim, o torcedor estava vivendo um momento muito tenso, porque o Sport vencia e encostava em pontuação com o Vasco, consegue o empate, mantém a distância de 3 pontos e também vai conseguindo, né, encaminhar a sua volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Era difícil imaginar, até pelas circunstâncias, pela campanha que faz o Vasco fora de casa, por estar perdendo do Sport, assim, era de se imaginar que a derrota já iria acontecer, os caras conseguiram o gol, então continua seguindo, não tem nada garantido, mas continua na briga, encaminhando aí a sua volta para a Série A, tá? Então é isso, gente, eu vou finalizar por hoje, para não me delongar demais. Palmeiras segue o líder, tá? Muito líder, e amanhã a gente está de volta aí para tentar falar um pouco mais do Galo e desse jogo entre Bragantino e Santos que vai acontecer na noite da segunda-feira. Então, por hoje finalizo. Valeu demais, forte abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima. Tchau.